Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vertec e galera, é o seguinte, competição dos dobráveis está ficando cada vez mais acirrada. A gente sabe que a Samsung lidera muito esse mercado, porque queira ou não queira, mais pro final desse ano aqui, a gente vai ter a sexta versão do Z Fold e no caso o Z Flip 6 que vai ser a quinta versão, mas né, para igualar os números aí. Então, quer dizer, já são 6 anos que a Samsung está nesse mercado, brigando, evoluindo, e agora o Z Flip 6 espera-se que não tenha tantas mudanças em relação ao 5, porque o 5 teve uma mudança muito drástica, né? De design, com o cover display sendo muito maior do que era no Z Flip 4, por exemplo. E aí agora eu tinha feito um videozinho falando um pouquinho sobre o Z Fold 6, que pode ter um design um pouco mais quadrado, né, para você ter uma tela que se assemelhe mais de um smartphone comum, para não ficar aquela tela tão achatada e tão esticada, tá? E agora os rumores do Z Flip 6 são mais conservadores, então vamos bater um papinho sobre isso logo após a vinheta. Então, galera, é isso aí, ó. Estamos aqui no Sun Mobile e está marcado aqui, ó, que a configuração da câmera do Z Flip 6 pode estar desatualizada no primeiro dia. E por que eles estão falando isso? Por causa desse carinha aqui, que é o Pocket 2 da Huawei, tá? E aí eles começam a fazer uns comparativos que a gente sabe que a Samsung tem sido conservadora demais em alguns aspectos aí. E quando a gente vê, por exemplo, fabricantes chinesas apostando em carregamento muito mais rápido, em câmeras, não sei o que lá, a Samsung está mais pé no chão. E isso às vezes irrita muito os consumidores, né? Principalmente os fãs da marca, que gostariam que a Samsung inovasse um pouco mais em certas áreas. Então vamos lá. Como esperado, algumas das especificações do novo telefone da Huawei envergonham o que a Samsung está oferecendo no Z Flip 5 do ano passado, né? Lembrando que não temos ainda acesso às especificações do Z Flip 6, tá? Então, óbvio, estão comparando com o que já foi lançado. A capacidade da bateria é consideravelmente maior, né? Então esse Pocket 2 da Huawei tem 4.520 mAh contra 3.700 do Z Flip 5. As velocidades de carregamento vão até 66 watts com fio e 40 sem fio, né? Na Samsung é 25 com fio e, se eu não me engano, 10 watts ou 15 watts sem fio, tá? E nas configurações de memória, a gente sabe que o Flip ele fica fixo em 8 GB de RAM e nós temos 256 ou 512. E aqui no Pocket 2 nós temos um mínimo de 12 de RAM em todas as variantes e até 16 GB de RAM com 1 TB de armazenamento. Então assim, tipo, parrudo o Pocket 2. Mas a distinção mais importante está na configuração da câmera. O Pocket 2 vem com 4 câmeras traseiras, mas essa não é a parte interessante, já que uma dessas câmeras é um sensor ultravioleta de 2 megapixels que só parece ser projetado para dizer quando o sol está muito forte e oferecer sugestões sobre a aplicação de algum protetor solar. Olha só o que a Huawei aprontou. A parte interessante é a câmera zoom de 8 megapixels que acompanha as câmeras primárias de 50, ok? E a ultra-wide de 12. O Pocket 2 tem zoom ótico de 3x e o Flip 5, por outro lado, não tem uma lente teleobjetiva, né? E a sua câmera principal também é de baixa resolução, né? Que são dois sensores de 12 que nós temos no Z Flip 5. E aí, no caso, está falando, ó, esse último será supostamente corrigido no Z Flip 6, já que há rumores de que ele contará com uma câmera principal de 50, que pode ser a câmera que está no S24, que está no Z Fold 5, tá? Então eu espero mesmo que a Samsung pegue e dê esse bump para permitir que você faça um 2x com uma qualidade lossless, uma qualidade sem perda de zoom, né? Pelo menos se você não tem uma câmera por causa de design, por causa de tamanho, sei lá qual vai ser a justificativa, pelo menos você tendo um 2x já dá uma ajudada, e principalmente se esse 2x for numa qualidade lossless, né? Sem perda nenhuma, tá? Isso vai ser muito interessante. E aí tá falando assim, ó, mas o resto da configuração de câmera não deve mudar, o que significa que os cortes de fotografia do Z Flip 6 estarão desatualizados desde o primeiro dia, né? Então, alguns fãs da Samsung argumentam que os clientes que procuram um dobrável de
de concha, né, o Flip no caso, não estão interessados nas melhores configurações de câmera, mas está claro que a gigante coreana está simplesmente se aproveitando de ser o maior player do mercado e, tipo, segurar a inovação, para quem sabe no Z Flip 7 a gente vê alguma outra configuração. Lembrando, apesar de ter alguns vazamentos, nada confirmado ainda sobre as câmeras do Z Flip 6, tá bom? Porém, galera, tem todo o outro lado que é o lado do software, né? Então, ó, espero que a Samsung não use a falta de uma verdadeira concorrência como muleta por muito tempo. Com recursos como o modo Flex e uma enorme tela de capa, né, o Cover Display, os smartphones Galaxy Z Flip oferecem recursos de câmera exclusivos que não são possíveis nos flagships não dobráveis da Samsung, mas isso não deve ser uma desculpa para evitar atualizações de hardware significativas. Beleza? Então aqui a gente tem o review aqui do Sun Mobile e vamos voltar para minha câmera. E é isso aí, galera. Notícias sobre o Z Flip 6. Novamente, no ano passado o Z Flip 5 foi a estrela, tanto é que nada foi falado sobre o Z Fold 5 na ocasião. Principalmente os teasers falando, venha para o lado flip da força e tal, tudo ficou em cima do flip, porque teve essa mudança significativa de design. E pode ser que esse ano nós tenhamos atualizações pontuais de hardware, como o Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, de repente esse sensor de 50 megapixels na câmera principal, mas meio que deve ficar por aí. Obviamente, os recursos do Galaxy AI, né, devem estar presentes nos dobráveis, né? Seria uma loucura não estarem, né? Então, e óbvio, a gente tem todos esses recursos de software também exclusivos dos dobráveis, né? Como esse modo Flex e etc e tal. Vamos ver, quem sabe de repente a gente possa ver o modo DeX no Z Flip. É uma coisa que a Samsung tirou, né? Tanto é que quando eu testei o Razr 40 Ultra da Motorola, ele contava com o Moto Connect, o Ready For. Então, de repente, seria legal a Samsung repensar um pouquinho a estratégia, já que vai estar com um chipset mais do que capaz, para oferecer uma experiência de uso ainda melhor para os usuários, né? Então, vamos ver. Pode ser que esse ano o Z Fold 6 seja a estrela dos teasers e o Z Flip tenha assim essas atualizações pontuais, mas que venham e que sejam bem agradáveis para quem de repente está pensando em adquirir um smartphone dobrável. Beleza, galera? Então, um videozinho aí para vocês sobre o possível rumor aí do Z Fold, do Z Flip 6. Beleza? Então, se você chegou até aqui, deixa aquele like, se inscreva no canal. A gente se vê nos próximos vídeos. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Fui!